mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso próximo convidado, é o Dr. Aloísio Pampolha Bevilacqua. Dr. Aloísio Pampolha Bevilacqua é sociólogo formado pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará e atualmente está no seu pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação de Políticas Públicas e Formação Humana. Ele é líder do grupo de trabalho e pesquisa em Educação, Trabalho, Economia Global e Sustentabilidade do CEPES, do qual é presidente de seu conselho científico, membro do conselho diretor da Rede Cátedra da Unesco em Economia Global e Desenvolvimento Sustentável, a RegGen, editor-chefe e membro do conselho editorial do jornal Inverta, do qual também é fundador, assim como da cooperativa. Além de uma larga trajetória de trabalho militante, também esteve em Cuba, trabalhou com o Grama Internacional com a Prensa Latina, o jornal Barricada da Nicarágua, além de compor também as brigadas que foram ajudar com a luta de independência do povo africano. Muito bem-vindo, professor Aloísio, doutor Aloísio. Eu quero agradecer a todos por essa maravilhosa mesa e esse trabalho estupendo que todos que têm participado do seminário têm realizado. As contribuições importantíssimas para que nós possamos seguir adiante com este trabalho que visa a expectativa de integração entre intelectuais orgânicos, entre pensadores verdadeiros, comprometidos com as lutas dos povos por sua libertação e caminho mais elevado em seus conceitos de vida, modo de vida e forma de pensar, que o povo, de maneira geral, tem e sustenta, com suas limitações, suas fraquezas e suas fortalezas, muitas das vezes pouco compreendida por todos nós. Então, é um prazer estar nessa mesa com a doutora Beatriz Bice, uma companheira de luta, não só intelectual, mas de luta militante, de grandes embates. Não precisamos falar mais sobre essas questões, porque agora nós temos uma tarefa aqui nesse momento. A companheira Beatriz, assim como a companheira Mônica Bruckmann, uma companheira que sempre estivemos aí ombreados desde que nos conhecemos e que traz uma concepção profunda sobre o que nós estamos vivendo. E não preciso falar do companheiro Rolando Gomes, que tem uma trajetória magnífica, né? Não só como intelectual, pensador, mas homem prático que sustenta uma proposta real, concreta do povo cubano, né? Em todas as partes em que está presente e representa, integrando-as, mas realidades de cada povo. Então, eu tenho uma pequena contribuição, que são hipóteses. Sinceramente, acho que a exposição, tanto da Beatriz como da Mônica e do Rolando,
me dão sustentação em algumas hipóteses que eu levanto, muito mais no campo da reflexão sobre a realidade. Eu preparei um pequeno texto com algumas hipóteses, do qual pretendo ampliar num artigo, e que eu vou passar a lê-lo e peço que me perdoem alguma falha, alguma dificuldade de expressão. São ainda arcabouços de uma concepção que temos desenvolvido ao longo desse tempo. E, portanto, não é tão disforme com a proposta do seminário. O título desse pequeno texto são 6 parágrafos que eu escrevi, muito rapidamente ainda. É a crise orgânica do capital, a pandemia e a superação revolucionária, que é basicamente dentro do tema proposto do seminário de maneira geral. E o texto eu começo. A pandemia de Covid-19 dominou a cena histórica mundial desde sua declaração pela OMS. Como fenômeno real e global em março de 2020, sua vigência até o momento, outubro desse mesmo ano, que é o que a gente está vivendo, indica que mais de 34 milhões de seres humanos foram infectados. Cerca de 25 milhões recuperados, 8 milhões de casos continuam ativos e crescendo, e mais de 1 milhão já foram vítimas dessa pandemia. Os Estados Unidos, ele está com cerca de 250 mil óbitos. O Brasil está a 150 mil óbitos. A Índia já superou a casa dos 100 mil óbitos. Estão no topo dos casos e mortes. Seu arrefecimento, a ideia, digamos assim, a publicização da Covid está tendo um arrefecimento como um acontecimento histórico, catastrófico, nos meios de comunicação oficiais. Não se faz sem um ar de incerteza e desconfiança geral devido à ausência de uma vacina comprovadamente eficaz contra o vírus SARS-CoV-2. Apesar da esperança nas medicinas russa, chinesa e cubana, depois de testes fracassados da vacina inglesa de Oxford, do laboratório, da protelação de prazos das vacinas americanas, da Nova e da Pfizer, entre as propagandeadas pelos grandes monopólios farmacêuticos capitalistas. A incerteza se produz diante da velocidade da mutação e contágio do vírus, embora considerado de baixa letalidade, ao comparar a outras manifestações virológicas, como o ebola e principalmente a gripe espanhola e a AIDS. A própria Europa, refletindo esta incerteza e pavor social, voltou a reforçar as medidas antipandêmicas devido à incidência de novos casos na Espanha, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, considerando uma espécie de segunda onda da pandemia. Além disso, o avanço gradual da Covid-19 na América Latina e Índia sugere uma maior preocupação com a África, posto que a tendência da circulação do vírus é
do centro para as periferias globais. O fenômeno, entretanto, não se desenvolve sem um significado maior. Ele não é um surto de virose ou bacteriológico que, no curso das pesquisas e experiências das ciências médicas, apesar de perdas humanas, estabeleceu-se um diagnóstico e a terapêutica que, em linhas gerais, praticamente as erradicaram, como são os casos da varíola, do sarampo, da poliomielite, da rubéola, como afirma a Organização Mundial da Saúde, ou que poderiam se converter em incidência residual, até mesmo, como são os casos da tuberculose, hanseníase, febre tifoide, malária, febre amarela, dengue e até o ebola. Se não fosse a negligência de aplicações de políticas públicas de saúde, educação, habitação, alimentação, entre outros, ou a elaboração destas políticas voltadas para o mercado capitalista neoliberal e não para o bem-estar da sociedade humana. Ela também não se soma aos casos já clássicos dos relativos fracassos da medicina alopática, como são os casos do câncer, AIDS, Alzheimer, apesar dos avanços em diagnósticos preventivos e até alguns casos de terapêuticas que prolongam e melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Contudo, grande parte desses casos clínicos tornam-se dependentes dos grandes monopólios farmacêuticos que, de acordo com o sistema de saúde de cada país e da classe social a que pertencem, tornam a vida dos pacientes miseráveis e cruéis, em morte lenta. Além disso, deram lugar a superbactérias e, quiçás, aos supervírus. Na verdade, ela está revelando uma nova realidade que perpassa o limiar dos paradigmas das ciências médicas alopáticas e homeopáticas ou tradicionais, porque o agente patógeno da Covid-19 aparenta repetir o comportamento das superbactérias, resistentes a antibióticos e outros princípios ativos de medicamentos, como se observa com o patógeno do dengue ou do ebola, AIDS e as mutações do H1N1, que deram origem à gripe espanhola e à influenza, indicando evoluções genéticas e experimentos laboratoriais aplicados em guerras virológicas não convencionais, tendo-se em conta as cepas do SARS, MERS, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2. A Covid-19, que se apresenta como doença do século XXI, como as anteriores, a peste negra, a hanseníase, a tuberculose, influenza, a AIDS, ebola, câncer, entre outras, não reflete, a grosso modo, apenas uma contradição entre a humanização ou hominização da natureza e a resposta desta com suas defesas, mimetismos como estrutura metamorfa que sembla a imaginação social nas culturas das sociedades originárias e provoca a pesquisa científica nas sociedades complexas no sentido do aparelho produtivo capitalista, mediando as relações entre o homem e a natureza em defesa, em desafio genético, orgânico, que transborda o objeto do bem-estar humano, fixado na máxima sapiência, mente sã, corpo sã, para a coisa, a mercadoria saúde, ou, em expressão marxista, o valor de uso colonizado pelo valor de troca.
Nestes termos, figura como resultado do esgotamento das forças produtivas do sistema do capital e do capital propriamente dito, que há quase 2 séculos se move pelas contradições de suas forças produtivas e composição orgânicas expressas nas crises gerais e na tendência inexorável, apesar da dialética dos avanços e recuos, ou limites e barreiras, em linguagem hegeliana, se projetar nas variadas formas de transição à sociedade socialista, mesmo que tal processo, nestas formações econômicas e sociais historicamente determinadas, aparente regredir a atmosferas e roupagens e personagens do passado para escrever um capítulo revolucionário na história da humanidade em seu sentido omnilateral. A cena histórica apresenta-se para os sujeitos humanos da sociedade geral, em especial o sujeito inquieto e revolucionário, que expressa a angústia de um mundo que resvala entre civilização e barbárie, ou melhor dito, entre civilizações e barbáries, figurando imagens de sociedades liquefeitas, pós-modernas, desfocada do centro da subestrutura, reprodução e finalidade como valor capital, o trabalho expropriado como acumulação de riqueza, propriedade e poder da classe capitalista, dirigida por seus estratos oligárquicos financeiros em detrimento da classe trabalhadora, dos povos espoliados em todo o planeta. Este contingente revolucionário deveria compreender o contexto apenas como uma cena de um grande ato da história, que tem como centro regulador de todo o processo a crise orgânica do capital, acelerada de forma estupenda pela incidência de sua expressão nas ciências médicas, em crise sanitária, que, ironicamente, transfigurou-se em agente social de paralisação da produção tradicional, de mercadoria-valor, como sempre idealizada pelos grupos rebeldes e revolucionários na histórica bandeira da greve geral, golpeando o sistema. A contradição presente neste cenário objetivo de esgarçamento das relações sociais e de exposição da decomposição da sociedade burguesa é que a própria natureza orgânica da crise do capital ainda mantém a produção de valor, apesar do colapso da economia tradicional, demonstrado nas projeções da queda do PIB, dos países centrais do capitalismo, por parte do FMI, Banco Mundial, OCDE, etc. Que, por outro lado, escondem o seu fracasso na capacidade da China e demais países do bloco socialista e revolucionário de reduzir ao máximo o impacto da crise pandêmica, apesar das medidas de restrição no combate à mesma. E, por outro lado, o próprio desenvolvimento tecnológico que elevou a produção de valores para a esfera da produção de alta composição orgânica do capital, rompendo os limites físicos que restringem o capital financeiro e sua expansão como capital fictício, conduzindo à anarquia dos monopólios que vemos na atualidade. A terceira fase da Revolução Industrial, que uniu a produção de alta tecnologia, cibernética, informática, robótica, ao capital financeiro, permitindo a superexploração do trabalho criativo, cultural e dos setores
com intensiva mão de obra ao desenvolver a ideia neoliberal do empreendedorismo, abrangendo a parcela do exército de reserva e reconfigurando a um novo papel na produção e reprodução do valor. Esta conjuntura, entretanto, também já deu sinais de que não se sustentará em suas próprias pernas durante muito tempo, como demonstram os pés de barro na crise da Nasdaq 2000, após a crise do Sudeste capitalista na Ásia, que encerrou o ciclo de globalização neoliberal em 1998. O controle das fontes de matéria, processo eclipsado pelo velho recurso geopolítico e econômico da guerra imperialista de rapina para o controle das fontes de matéria-primas e mercado, como se observou durante a guerra movida pelos Estados Unidos de Bush contra os povos islâmicos, continuada com as variações táticas de guerra regular e irregular na América Latina, sob o comando de monopólios, como foi o caso da mudança, a exemplo do caso de mudança do regime na Nigéria, conduzido pela Shell. O mesmo aconteceu com a Bolívia, declaradamente conduzido pela Tesla, o golpe, inclusive com a utilização em larga escala de agentes químicos e bacteriológicos, como o uso do glisofato contra as Farc e ALN na Colômbia e o caso notório do antrax. Portanto, os próprios agentes patógenos que se desenvolvem em surtos epidêmicos a partir do Oriente Médio e da Ásia, como o SARS, tem mais, o MERS também, pode-se dizer, o MERS, tem mais a ver com este episódio que se estende até os dias atuais do que com um processo evolucionário natural do próprio patógeno. Nesse sentido, o ciclo de expansão iniciada nos anos de 1980 e finalizados na virada do século XX ao XXI, com a crise na Ásia e a crise na nova economia dos Estados Unidos, continuado pela guerra até 2008, quando o capital fictício mergulha em uma crise diante do colapso da produção de valores da economia tradicional e industrial, sob as contradições de uma composição orgânica e taxas de lucro visivelmente deprimidas, como demonstram as taxas de juros que quase nulas nos países do capitalismo desenvolvido, Japão, na década de 90, a zona do euro, os Estados Unidos, com declínio histórico do dólar, todos entubados no oxigênio das guerras e da superexploração e expoliação do oxigênio dos países dependentes e neocolonizados, impedindo-os, os seus povos, de respirar. A superação desse quadro catastrófico de regimes bestiais, protofascistas, neoliberais, que, por meio de golpes de novo tipo ou tradicionais, tentam destruir as experiências históricas da humanidade de libertação do jugo do capital e do imperialismo, exige as revoluções sociais e governos de trabalhadores e camponeses mais que a socialização da produção e reprodução, da propriedade, da propriedade sobre o trabalho e os meios de produção, cujos exemplos mais promissores são as sociedades socialistas. Um contínuo processo de superação da cultura de domínio e exploração, como disseram Fidel e Che, criando as novas formas superiores
as novas formas superiores de movimentos e lutas revolucionárias, como afirmou Lenin, e a substituição da ideologia das classes dominantes pela ideologia revolucionária do socialismo, como afirmaram Marx e Engels. Neste momento de terrível angústia e insuportável opressão, as organizações e movimentos revolucionários se preparem sob a resistência para escrever com sua própria consciência, organização e luta, a pena e tinta do seu próprio sangue e suor, um futuro superior, capaz de erradicar os agentes patógenos do capital, como os agentes patógenos que se manifestam neste momento atual, curvando a humanidade aos seus desígnios manipuladores. Tornarão residuais e perfeitamente controlados e contornados pela flexibilidade de um sistema social voltado para a humanidade e sua integração com a natureza, harmonizando suas relações na concepção de que também é parte da natureza e do homem, e do mesmo modo que o knowledge geral, social, se desenvolve na dialética com o general intellect, a natureza propriamente dita se desenvolve com a natureza social humana, cuja dialética transforma contradições antagônicas em contradições não antagônicas. Eu perdi aqui contradições antagônicas e contradições não antagônicas. Este é o papel da comunidade intelectual orgânica, dos agentes de transformação da sociedade, que se expressam na historicidade de suas formas de consciência, comunicação, ação social, refletindo a transição da classe em si em classe para si. A exemplo das revoluções vitoriosas, suas organizações de vanguarda e da reivindicação dos seus símbolos, lutas e personagens revolucionários, como que escrevem sua nova poesia. Viva os 50 anos de Lenin, viva os 29 anos do Jornal Inverta, os 28 do Grama Internacional no Brasil, os 16 da Agência Prensa Latina no Brasil, os 75 do Partido do Trabalho da República Popular Democrática da Coreia, os 15 anos da Brigada Médica Henry River, os 23 anos de queda de combate de Che Guevara, né? O outubro rebelde, levante do povo equatoriano, sendo protagonizado pelos povos indígenas contra o regime neoliberal. Nossas mais altas saudações, e estima e lealdade ao nosso povo, às autoridades presentes nesse evento e a todos os camaradas, companheiros, amigos, nesses 29 anos de jornadas, lutas e sonhos que compõem a nossa história. É isso que eu